né, as FANG, né? Não tem pares brasileiros. Qual que é o Facebook brasileiro? Qual que é o Google brasileiro? O Google do Brasil é o google.com.br. Facebook do Brasil é o facebook.com.br. Quando você investe em tecnologia lá fora, você está investindo em setores que sequer são representados no Brasil. Então também tem essa vantagem. Você consegue uma diversificação setorial que no Brasil aqui a gente tem uma certa limitação, né? Invista com Thiago, o podcast de quem investe para quem investe. Olá, você ouvinte do Invista com Thiago. Estamos começando o episódio de hoje, episódio especial. Estamos vivendo um momento especial neste ano especial. Eu estou aqui, eu sou o Lucas Goldstein, eu apresento o podcast ao lado da estrela, ao lado do cara que está no nome desse podcast, o Thiago Reis, fundador da Suno Research. Olá, Thiago. Tudo bom, pessoal? Sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. E hoje a gente vai tratar de um tema bem atual, sobre o que a gente vai falar e quem que a gente convidou aqui para nos ajudar, Lucas. A gente vai falar de eleições americanas num momento de incerteza por conta dos votos que vieram à distância. A gente sabe, não sabe, a gente não tá. Os Estados Unidos não funcionam como a eleição brasileira e a gente quer saber do Thiago Pereira da Macro Capital, economista-chefe de lá, como é que tá essa situação. Mas antes, muito boa tarde, Thiago. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Lucas. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É um prazer participar desse programa com vocês e o nosso papel aqui é contribuir um pouco para os seus clientes, né, nessa decisão importante que é o investimento. Antes de começarmos, não se esqueça, desde já, siga o Invista com Thiago no Spotify, no Apple Podcast ou em qualquer player que você esteja ouvindo agora. Eu quero saber primeiramente, Thiago Pereira, quem é você, o que você faz na Macro Capital, como você chegou aí, onde você está hoje? Lucas, obrigado pela pergunta. Eu sou economista de formação, fiz doutorado também em economia. Eu entrei no mercado financeiro em 2012 na Bradesco Asset Management, fiquei 7 anos e 4 meses lá. E aí eu recebi uma proposta para tocar o sonho aqui da Macro Capital de uma área de pesquisa. Nessa área de pesquisa, não só macro, mas também micro. Acho que a gente tem uma conexão muito grande com a área de gestão e acho que você tem esse desafio e a gente tem sido bastante feliz e bem realizador esse projeto. Acho que é um sonho idealizado lá atrás pelo Nilson, pelo Mauro, e eu tenho tentado contribuir um pouco para isso. Então, é uma casa micro que aborda empresas, mas ao mesmo tempo é uma casa macro no nome. Como é que funciona esse jogo aí na hora de analisar? A nossa visão, como o próprio nome diz, né, a gente começa sempre pela definição do cenário macro. Né, o que a gente é um fundo único, que a gente tem liberdade de mandato para escolher ativos tanto aqui no Brasil quanto lá fora. A nossa escolha de investimento começa pela definição do cenário. Definido o cenário, a gente busca ali construir o melhor consenso, as melhores argumentações, estimular quais investimentos hoje apresentam maior atratividade, sejam aqui, seja lá fora. Feito isso, a gente aloca os nossos investimentos nesses ativos. Esse é um papel de debate, discussão. A gente define o cenário macro, dentro do cenário macro, qual você também olhando aqui, né, a gente não faz empresas lá fora, mas no caso mais específico do Brasil, qual empresa se beneficia desse cenário, tanto lá fora quanto aqui. Acho que ao longo dessa conversa eu posso explicar um pouquinho mais como ao longo desses quase 14 meses, quais empresas a gente preferiu, por que, o momento lá fora. Teve uma ocasião que a gente gostava muito do setor global, então a gente viu a oportunidade de investimentos ligados a investimento lá fora, a empresas ligadas lá fora, como Vale, JBS, a gente explica ao longo da conversa aqui. No momento que nós estamos gravando o podcast, 3 da tarde do dia 4 de novembro, estamos no meio da conturbada apuração de votos na eleição americana, tanto executiva quanto legislativa. Eu quero saber por que o processo de apuração lá nos States é tão demorado e complexo? Lucas, acho que até o cenário brasileiro que é muito diferente. A nossa eleição aqui é de uma celeridade impressionante, né? Hoje a gente tem muita segurança e confiança aqui nas urnas eletrônicas que nos leva até o conhecimento do resultado horas após a votação. Lá a votação ainda é manual, no entanto a contagem é via máquinas, né?
Vamos lembrar que são 150 milhões de votos, cada condado tem sua regra, é um pouco diferente do nosso aqui, né? Acho que tem muita questão ali de poder confiar ou fazer um check como foram os votos, né? Conferir, recontagem, isso é possível lá, aqui a gente não faz, mas em nenhum momento aqui a gente chegou a questionar aqui o sistema eleitoral brasileiro. Mas acho que é uma lição que a gente poderia repassar sim, vender uma tecnologia aqui para os americanos, mas vale lembrar que a economia americana, a eleição americana é uma eleição de cada condado tem a sua regra, é uma coisa muito específica, cada estado tem as suas definições eleitorais, é complicado. Mas é um bom exemplo que o Brasil poderia dar para os Estados Unidos, sim. Rapidamente, como funciona então esse processo americano? É um voto direto? Não, na eleição americana, embora você vote sim um presidente, a eleição é indireta, você elege os delegados, e cada estado, a depender do seu tamanho da sua população, tem um certo número de delegados. Vamos citar, por exemplo, aqui a Flórida, estão falando, tem 29 delegados, Pensilvânia tem 20 delegados, depende muito da população. Isso aí, os delegados vão eleger, no começo de janeiro, o presidente, né? Então, cada presidente, ao ganhar um estado, salvo algumas exceções, ele leva todos os delegados daquele estado. Essa é uma coisa muito importante. Em algumas ocasiões, o presidente até teve mais votos, mas ele não venceu. Isso aconteceu com Al Gore, isso aconteceu com o próprio Donald Trump, que na ocasião teve menos votos no voto popular que a Hillary, mas no colégio eleitoral, quem venceu foi o Donald Trump, dado esse peso que alguns estados têm na distribuição dos delegados. Também, na seleção, eles votaram para a Câmara dos Deputados, né, que seria uma paralela que a nossa estrutura. Lá tem eleição a cada 2 anos, então uma parte é renovada, né? No Senado também teve eleição, são 100 senadores, né? 2 por estado. Hoje elegeram 35, né? Nas eleições de meados de 2022 vão eleger esses outros aí 65, são os que nós chamamos de midterms. Mas hoje a configuração que está ficando, né? Já a gente vai falar um pouco sobre isso, ainda uma Câmara que deve permanecer nas mãos dos democratas e um Senado nas mãos dos republicanos. A incerteza agora fica por conta de quem será o presidente, e a gente vai falar sobre isso em instantes. Pensando em Brasil, quero saber, os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. O que a gente pode esperar de um governo Trump, com protecionismo ou não, ou o que o Biden pode adicionar no mix em relação a Brasil? Lucas, a agenda é diferente, né, as diretrizes, né, claramente o governo Trump é uma continuidade na agenda que ele já vinha tocando. A gente vai se beneficiar em alguns campos, né, eu sei que o Trump tem uma posição de isolacionismo, né, frente até a parceiros tradicionais, como é o caso da Europa, uma posição mais beligerante contra a China. Isso abre oportunidades para a gente. Por exemplo, né, a gente consegue exportar bastante soja para a China, eu sei que tem um acordo comercial, mas esse beneficiou nos últimos anos. Então, acho que o Trump deve ter continuidade nessa beligerância contra a China, que beneficia o Brasil, bem como no incentivo à energia fóssil, né? E acho que isso dá um estímulo aqui a preço do petróleo, que pode, por sua vez, que ajudar também a Petrobras. Outra coisa importante, eu falei aqui de China, acho que tem um impacto secundário, né? E é uma definição aqui de tecnologia, na questão aqui das telecomunicações, né? Existe um imbróglio que a gente define ao longo do próximo ano, nosso sistema de internet 5G, né? A gente já tem empresas com parceria, a empresa chinesa Huawei. Eu acho que a gente pode implicar em alguns custos aqui, se porventura, por um alinhamento político, a gente optar por não permitir que a Huawei participe aqui do processo. Com relação ao Biden, acho que tem uma política aqui de investimento e recuperação. Acho que os dois candidatos têm uma política de recuperação da economia e do emprego. Com o Biden, acho que tem um estímulo aqui à energia limpa, investimentos em infraestrutura. Acho que a gente vê aqui um benefício aqui a segmentos que podem sim produzir, por exemplo, aço. Acho que a Gerdau pode se beneficiar muito disso. Empresas ligadas a essa energia limpa, né, painel solar, parques eólicos, também pode se beneficiar, no caso aqui, de uma eleição do Biden, do vice-presidente Biden. Uma empresa que beneficia em outro setor seria o setor de proteínas, que tem um ativo já grande nos Estados Unidos. Eu acho que a continuidade da recuperação americana, aumento da renda, vai ser assim, um fator que pode beneficiar empresas do setor de proteínas. Então, depende muito de quem ser eleito, mas a gente vê que alguns segmentos podem sim beneficiar dessa eleição americana. Thiago Reis, eu quero saber de você, a situação
política doméstica ou internacional, ela acaba influenciando nas suas escolhas? E como você se comporta na hora de investir? Você busca uma empresa que tem contratos de longo prazo, onde isso entra menos à tona, ou você também está com uma parte dos seus investimentos voltada a empresas até de commodities, como o Thiago Pereira falou, né? Sim, eu acredito que impacta, mas eu acho que é muito difícil fazer qualquer previsão, né? A gente está vendo aqui, no meio da eleição já está com quase 90 e poucos % dos votos computados aqui, né? Ou quase tudo, e mesmo assim ainda não temos uma diretriz para onde vai. E outra coisa, tem muita coisa que depois que acontece, depois que o camarada é eleito, né? Então eu acho praticamente impossível tomar qualquer decisão baseada nisso aqui. Eu prefiro analisar mais fatores micro de cada empresa do que fatores macro. A realidade também é que o Brasil ele é praticamente insignificante, né? Acho que o Brasil sequer foi citado aí nas eleições americanas, o que mostra um pouco da nossa insignificância, infelizmente, global. Então, as empresas que a gente analisa, a gente vê muito pouco efeito nelas, né? Na hora que você faz um valuation de uma empresa, esse valuation é consequência do crescimento, da rentabilidade e da taxa de desconto que você vai aplicar. Eu acho muito difícil você, de antemão, saber como um presidente vai optar. Então, eu vou ser bem realista aqui, eu praticamente não gasto tempo vendo eleição americana, eu gasto tempo visitando empresa, eu busco empresas que vão prosperar independente do presidente. Thiago Pereira concorda com essa afirmação? Acho que eu concordo, sim. O nosso papel, claramente, é delinear primeiramente um cenário. Eu sei que a gente está aqui, como o Thiago comentou, né, pouco menos de 90% dos votos ainda 10% dos votos a serem apurados. Existe uma incerteza com relação a quem é o presidente, qual a diretriz, qual vai ser o sistema tributário que o próximo presidente fará, né? Existe, assim, um receio muito grande de taxação pelo mercado financeiro de certas empresas, um pouco da correção, entre aspas, do que foi a reforma tributária do presidente Trump, dos impostos para várias empresas. Acho que a análise micro é fundamental, acho que o cenário macro nos dá o norte, né? A gente pode ver daqui a uma semana os presidentes mudando de diretriz, né? Aí a gente revê um pouco do cenário e vê nesse novo cenário como é que as empresas se comportam e como elas se beneficiam. Mas é isso mesmo, acho que aí dentro desse cenário a gente tem que procurar as melhores oportunidades. Gostaria de saber, falando em oportunidade agora para o Thiago Pereira, nós temos empresas brasileiras de diversos setores na economia americana, começando por tecnologia até alimentos, passando por têxtil, serviços, etc. Setor por setor, quais são os setores que vão dar um pouco mais de uma guinada? Agora um pouco mais a fundo, você já falou de proteína, pode ir na esteira do crescimento americano, mas esse crescimento americano depende das eleições. O que a gente tem visto nos últimos anos, né, Lucas, é que o aumento da renda tem levado, sim, ao aumento nesse caso que a gente pegou aqui, proteínas. Eu peguei o caso de duas empresas aqui, JPS e Marfrig, que tem uma parte grande de sua receita já vindo da economia americana. Então, é uma empresa quase americana, né? O Thiago falou que a gente tem uma praticamente insignificante no mundo, é verdade, né? Acho que só em uma ocasião o Brasil foi citado, que foi na ocasião ali do Biden, no primeiro debate, com relação aqui ao desmatamento na Amazônia. Mas a riqueza, obviamente, leva a um consumo de bens mais caros, no caso aqui, proteína. Eu acho que uma diretriz que está sendo ventilada é de um grande programa de estímulo ao investimento, seja esse e energia limpa. E acho que a gente vê empresas como a WEG, que tem produção de painéis solares, parques eólicos, que pode se beneficiar. Tudo bem, a gente pode chegar lá na eleição, daqui uma semana, e o Biden mudar um pouco esse discurso, e aí acho que essa diretriz muda, obviamente. Mas a diretriz hoje é que talvez o mundo caminhe pela continuidade do Acordo de Paris, o Biden deve voltar a dialogar com seus parceiros históricos, e certas empresas aqui vão se beneficiar. O mesmo eu falei aqui no caso do Trump, né, da questão aqui da eterna briga com a China, que é uma coisa que vai durar décadas, a gente sabe disso, e a gente continua tendo espaço cativo aqui para
a exportação de soja para a China, a despeito das nossas brigas aqui com o nosso principal parceiro comercial. Então, empresas que estão muito ligadas à economia chinesa também vão se beneficiar, né? No caso aqui, quem exporta grãos, Rumo, Hidrovias do Brasil, são empresas que podem se beneficiar, sim, dessa dinâmica aqui de mercado cativo que o Brasil tem com a China hoje, exportando grãos, bem como também proteínas. Mas a diretriz é importante da gente ver o que os presidentes vão fazer. A gente ainda tem que guardar, possivelmente até amanhã, para uma definição de quem será o presidente e quais serão as diretrizes. Mas acho que a gente vê aqui algumas alternativas, sim, se beneficiando da eleição americana em vários cenários, né? Seja a eleição do Trump, seja a eleição do Biden. Eu tento tirar todo tipo de ruído da minha análise. Assim, para mim é muito ruído, tá? Se você for ver, acho que a gente já viveu, eu já vivi sobre efeito de todo tipo de governo americano, democrata, presidente democrata no Senado, no Congresso, vice-versa, né, republicano também. E o que impacta o Brasil, na minha experiência, é muito mais as ações dos brasileiros do que, ou seja, de Brasília e das nossas empresas, do que o que acontece na política aqui do Michigan, do Wisconsin ou da Pensilvânia. A gente tem um déficit gigante para endereçar. E as eleições americanas não tratam disso, quem trata deveria ser a gente, né, pressionando os nossos governantes. E isso impacta muito mais a nossa vida do que, sinceramente, qualquer presidente que for ser eleito. Então eu acompanho muito pouco a eleição americana, porque as empresas que eu invisto, acho que nenhuma tem receita relevante de governo, nenhuma tem crédito relevante de governo, mesmo as empresas americanas, nenhuma faz muito negócio com o governo. Tem que lembrar outra coisa, né? Que o presidente é só uma das figuras, né? Existe lá uma certa divisão de poder muito mais ampla do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil, realmente, o presidente ele tem muito poder, porque ele tem um cofre central muito mais, vamos dizer assim, concentrado do que lá fora, né? Lá fora você tem os estados que têm poderes relevantes, né? E também tem a Câmara e o Senado que tem um poder também muito mais dividido do que o Brasil, na minha opinião. Então, assim, eu acompanho de longe e acho que as empresas que estão sendo bem administradas vão prosperar debaixo de qualquer um dos guarda-chuvas aí, seja do Trump, seja do Biden. Eu sinceramente não estou muito ligando, para falar bem a verdade, não estou muito ligando para qual presidente vai ganhar. Eu acho que, em termos de investimento, lógico, né, eu acho que quem ganhar vai impactar muito pouco as empresas aqui nossas no Brasil. O Thiago Reis citou de um assunto de forma um pouco distante, um pouco coadjuvante, que eu quero trazer à tona, que é a questão fiscal, né? Segundo o escritório orçamentário do Congresso americano, num levantamento do ano passado, não tinha Covid no meio, tá? O déficit do governo dos Estados Unidos chegaria a $1 trilhão neste ano. Depois a gente pode até falar da situação brasileira, que é uma situação também delicada, mas eu quero saber, existe impulso para medidas de estímulo à economia e, assim, de certa forma, empresas de proteína, por exemplo, ou de matéria-prima para infraestrutura podem se beneficiar disso? Lucas, acho que a grande questão que a gente vê daqui pós-eleição é um debate que vai acontecer com relação ao estímulo fiscal. A gente viu um estímulo fiscal esse ano, né, a gente tem um déficit nos Estados Unidos entre 15% e 20% do PIB, uma coisa meio astronômica. Foram 2 pacotes, todos eles somando ali mais de 3 tri, só neste ano. Possivelmente, hoje a gente vê uma dinâmica bastante desfavorável do Covid nos Estados Unidos. Hoje a gente tem um recorde de casos dia. Eu sei que a taxa de mortalidade é bem menor do que a gente acompanhava na primeira leva da Covid, ali no mês de março, abril, em maio, principalmente em Nova York. Daqui a pouco a gente possivelmente tende a avançar em algum tratamento, uma vacina, possivelmente na virada deste ano.
E hoje a gente tem uma discussão de que se alguns estados vão fechar a sua economia ou vão adotar medidas de distanciamento, coisa que já foi adotada sim na Europa, e possivelmente a gente vai discutir sim um novo pacote de estímulo. Óbvio, depende muito do que eu arranjo no Congresso, como vai ficar o Senado, quem é o presidente, mas possivelmente a gente discutirá um novo pacote de estímulo americano diante dessa nova onda de Covid que está acontecendo e que pode, sim, levar a um enfraquecimento do crescimento olhando o primeiro semestre do próximo ano. Acho que a pergunta é quando isso vai acontecer, se há, sim, apetite dos republicanos em perdendo lá a presidência, que é possível, ter o desejo de aprovar um pacote agora no final do ano, ou vão aguardar um novo governo no próximo ano. Eu acho que o mercado vai estar muito ansioso com relação a isso, aqui e lá fora, né? Acho que o mercado sabe que os novos estímulos serão fundamentais para a recuperação dessa economia, dando alguns exemplos aqui de empresas que podem se beneficiar, e acho que vai depender muito desse arranjo político que deve ser encaminhado na segunda quinzena de novembro. Acho que isso será um fator importante para o mercado aqui, diante da alta da Covid e do receio de medidas mais duras aqui de distanciamento social. Acho que é isso que a gente precisa ver daqui para frente. Eu acho que pode ser um momento que o mercado pode, ou sim, ter uma nova alta sustentada por esse novo estímulo, ou alguma frustração e levar a alguma realização. Cabe um comentário rápido acerca de Brasil, que é uma coisa, um fenômeno interessante, porque tivemos auxílios também aqui no Brasil e o país está há 6 anos consecutivos fechando no vermelho. Eu queria saber se existe impulso para isso no Brasil, como é que está a situação fiscal por aqui? Lucas, nossa situação aqui eu diria, tenebrosa. Tá? A gente tem uma visão ali de que as reformas são fundamentais, todo mundo reconhece a importância de a gente aumentar a dívida em 20 pontos percentuais neste ano para atender ali aos que necessitavam diante da pandemia, que ali no meio do ano praticamente paralisou o país, né? Na virada do primeiro para o segundo trimestre. Acho que a pergunta é louvável, acho que a gente deu suporte para muitas pessoas, um volume significativo. A pergunta agora é a retirada, né? Hoje o principal programa atende 66 milhões de pessoas, daqui para frente não há espaço para a gente atender tudo isso, e o governo tem que continuar na sua agenda de reforma. Esse é um temor que a gente tem, porque a gente não vê o executivo encaminhando os projetos necessários e desejo para que essa agenda fundamental que dê credibilidade aqui à política fiscal de médio prazo avance. E aí é o desafio que a gente tem. Eu acho que a gente vê ali a aproximação do primeiro turno das eleições brasileiras, que foi uma data colocada, um momento de divisão, que o governo iria apresentar uma agenda. No entanto, a gente vê pouco espaço para uma aprovação disso em 2020, ou seja, a gente vai virar o ano sem o programa ter definido, o governo ter definido o que é o seu programa social e como vai financiá-lo. E acho que o temor do mercado cresce de forma significativa com relação aos caminhos que o governo vai escolher. A gente tem muita incerteza, a gente debate aqui que possivelmente hoje a nossa âncora, o teto de gasto talvez seja flexibilizado no próximo ano, mas a gente tem que aguardar aqui mais os próximos 15 dias para ficar mais claro qual vai ser a visão do governo e a ação do governo para isso. Mas a gente precisa acelerar essa agenda para que a gente mantenha a credibilidade do investidor doméstico e estrangeiro nos ativos brasileiros. Caso a gente não faça isso, acho que os juros aqui subiriam bastante. E hoje que a gente viu uma certa migração de investimento de renda fixa para o mercado acionário, talvez possa sofrer um pouco por isso, né? Acho que a gente pode ver títulos mais longos aqui, que protegem da inflação, pagando um rendimento muito maior. Então, a gente corre quanto tempo? O nosso tempo ali, a gente tem pouco mais de 15 dias para avançar nessa agenda, e é preciso que o governo defina claramente o que ele quer. E aí a gente vai conseguir entender e definir quais são as estratégias e as melhores estratégias de investimento nesse ambiente. Conta mais sobre essa questão de credibilidade. Como é que aconteceu com a credibilidade do Brasil nos últimos anos? O que houve? Notas, rebaixamentos consecutivos do Brasil. Como é que isso afeta na prática? Isso impede que pessoas lá de fora, que diversos fundos investam aqui? Como acontece isso? Lucas, vamos voltar um pouquinho em 2015, quando a gente perdeu ali o grau de investimento. Por legislação, grandes fundos globais não podem investir em países que não são grau de investimento. Então, isso a gente acompanhou desde 2015, a saída de alguns fundos se enquadrando na nova realidade brasileira, né, e aí a parte já saiu.
Acho que naquele momento a gente viu uma situação desesperadora, né, no sentido do não reconhecimento do problema, né. Aí a gente passou pelo processo de impeachment, entrou no governo, e que uma medida muito importante foi ali o avanço de uma regra e uma âncora fiscal, que foi a aprovação da regra do teto de gastos, que limita ali o crescimento das despesas, que a gente sabia que era uma regra muito difícil de ser cumprida até 2026, que é o prazo de vigência. A gente sabia que reformas precisariam ser realizadas, como, por exemplo, aqui a reforma da Previdência, mas outras, né? A gente precisa atender ali alguns privilégios do setor, principalmente do setor público, a gente precisa ver alguns benefícios tributários, a gente tem que caminhar nessa direção. E acho que essa âncora, você viu que os juros no Brasil, juros reais, por exemplo, que lá atrás eram 7%, 7,5%, caísse para mais próximo a 4%, né? Os juros mais longos, né? 3,5%. Isso é a credibilidade, e é isso que agora está em xeque, né? A gente tem uma dívida de quase 5% do PIB, a maior dívida entre os países emergentes, né, que o mercado avalia como tradável, vamos colocar assim, e a gente tem uma escolha dura de um caminho de continuidade das reformas que vai implicar, assim, vamos colocar assim, algumas maldades sobre certos grupos que deem credibilidade para o país olhando no médio prazo. Se isso porventura acontecer, Lucas, a gente vê assim, a capacidade do país continuar crescendo com juros baixos por um período prolongado. No entanto, se a gente não cumprir isso, se não conseguir manter essa credibilidade, acho que a gente pode ver um movimento que a gente já viu, mas pode se acentuar, a abertura dos juros, que pode ser muito ruim para a recuperação econômica, e aí acho que a gente pode ver uma espiral que não é nada agradável para os investimentos no Brasil. Como eu falei, depende muito daqui aos próximos 15 dias. Qual a credibilidade que o governo quer dar? É a solução definitiva e um caminho para isso, ou a gente vai procurar um caminho alternativo buscando ali brechas no teto? Acho que é uma decisão importante daqui a pouco mais de 20 dias a gente pode discutir isso, Lucas. Da mesma forma que falamos de fundos saindo do Brasil, quero saber do Thiago Reis, de investidores brasileiros saindo para fora. Conta como é que foi a sua história de investir lá fora e o que você percebe, assinando com o Alberto Amparo os relatórios internacionais da Suno, acerca desse fenômeno dos brasileiros contratarem corretoras lá fora e investirem em empresas lá de fora. Eu comecei a investir em ações estrangeiras lá em 2011, né? O dólar estava até muito barato e eu trabalhava num fundo e o nosso questionamento era o seguinte: na época, por incrível que pareça, né, o câmbio estava 1,60 e várias ações brasileiras estavam com múltiplos maiores do que os pares americanos. Isso aí pode ser inimaginável hoje, mas era a realidade da época. E a gente se questionava, será que só existem bons negócios no Brasil? E de fato o Brasil vinha de uma década lá em 2010, né, 2011, que foi muito boa, né? A Bolsa Brasileira foi uma das que mais valorizou naquela década dos anos 2000, principalmente de 2003 a 2010, porque valorizou a Bolsa e valorizou também o câmbio. Um mais o outro fez a Bolsa Brasileira uma das melhores bolsas do mundo. E era um questionamento que hoje é meio óbvio, mas naquela época não era tão óbvio assim, né? Não é possível que só tenha bons negócios no Brasil. E a gente foi procurar negócios fora, né? E eu acabei encontrando a Apple, que chegou a ser uma posição relevante do fundo, né? Eu acompanho a empresa desde então, desde 2011. E esse foi o meu começo lá fora, né? E depois fui investindo todos os anos, sempre investi um pouquinho lá de fora. Hoje tenho aí quase 40% do meu portfólio já em ações estrangeiras. Até entrei na crise com menos ações do que eu queria, né? Tinha lá uns 15%, 20%. E o dólar valorizou, as ações americanas subiram mais que as nossas, então hoje já está quase 40%. E eu tenho percebido que muitos investidores têm procurado ações estrangeiras porque estão percebendo que tem uma correlação negativa de seu desempenho em reais. Se você pegar o Dow Jones esse ano, né, o IVVB11, que é o SP500 ali, o ETF do SP500, ele tem uma alta aqui, começou o ano em 140 e já está 211, né? Subiu quase mais 50% aí em reais esse ano. Parte o dólar, parte uma leve valorização do SP500 esse ano, né? Enquanto o Ibovespa está caindo
talvez aí uns 15%, 20%. Quem tivesse uma carteira meio a meio, estaria até no lucro nesse ano, num ano desafiador, né? E eu acho que tem que essa baixa correlação com o Brasil tem criado um interesse maior nos brasileiros em investir fora, além de outras vantagens, né? Você tem empresas de segmentos que sequer existem no Brasil, né? As FANG, né? Não tem pares brasileiros. Qual que é o Facebook brasileiro? Qual que é o Google brasileiro? Nem sei se tem, né? Tinha o KD lá atrás, acho que nem existe mais. O Google do Brasil é o google.com.br. O Facebook do Brasil é o facebook.com.br. Nem sei se tem esse site, é o .com.br, mas essa é a lógica. Quando você investe em tecnologia lá fora, você está investindo em setores que sequer são representados no Brasil. Então também tem essa vantagem, você consegue uma diversificação setorial, que no Brasil aqui a gente tem uma certa limitação, né? Você tem muitos setores tradicionais, né? Banco, mineradora, petrolífera, siderurgia, varejo e tal. Você tem poucas empresas, vamos chamar assim, da nova economia, e lá fora você tem acesso a essas empresas. Então acho que esse é outro benefício aí que tem atraído investidores, poder investir em empresas ou em setores que estão subrepresentados no Brasil. A busca, primeiro, né? Hoje, a gente viu recentemente, né, uma queda de juros significativa no Brasil. Vamos lembrar no começo da crise, nossa, aqui em 2014, os juros era 14,25%, agora foi para 2%, e acho que esse primeiro aqui impulsionou muito o mercado acionário. Acho que a gente tem muito que colher disso ainda. E o lá fora, como o Thiago comentou, acho que é a diversificação, né? Acho que tem excelentes empresas, né? O câmbio, recentemente o real tem tido uma performance muito pior do que as demais moedas, o que também até ajuda quem investe lá fora, né? Acho que a depreciação, bem como a valorização dos ativos lá fora, favorece isso. Eu acho que a tecnologia tem permitido essa diversificação, né? Lá na Macro, a gente tem, em alguns momentos, a gente teve lá comprado, no fundo, quase 40% das posições de ações estavam ligadas lá fora. De todo o fundo, estavam em ações globais, né? Acho que é um pouco disso, né? Acho que há oportunidades lá fora, e são ótimas oportunidades, e acho que a gente tem que estar sempre atento a essas oportunidades. Quais ações específicas vocês gostam, hein? Não, a gente não pode fazer índice, tá, Thiago? A gente não pode fazer ações, perdão, a gente pode fazer índice, por enquanto. Então, a gente ficou por um bom tempo, tanto no Aristóteles, obviamente o nosso cavalo-chefe aqui foi o S&P, foi os Nasdaq, depois a gente fez um rotation para o Russell, a Europa também já teve ao longo de um bom momento, né? Mas você sabe, né? Acho que assim, as FANGs ali dominam muito a dinâmica do S&P, né? E do Nasdaq, né? E acho que a gente acabou se beneficiando disso, né? Nesse mundo de pandemia, que elas se saíram muito bem, impressionante como é que os lucros foram muito bons, né? No segundo tri, o terceiro tri, embora o mercado tenha realizado, foram todas elas praticamente, a Amazon bateu a sua meta, a Microsoft, o Facebook não, mas os resultados são muito bons. E o que a gente está vendo com essa pandemia é que essas empresas vão continuar nessa mesma dinâmica, podem continuar nessa mesma dinâmica. Mas a gente só investe em índice, tá? Quem sabe mais à frente, a gente gostaria muito de poder comprar um single name, que eu acho que agregaria bem para o fundo. Tá? Se você pudesse, quais 2 ou 3 aí single names você gostaria de ter? Poxa, olha só, tem algumas empresas, né, a gente tem que, o PI dela, boas empresas, né? Tem a Amazon, que eu acho uma empresa sensacional, né? Eu gosto bastante. Aí eu estou falando mais do pessoal, tá? Tem uma dinâmica que a gente... o conhecimento que a gente tem muito ligado às FANGs, né? Até me leva para isso. Eu tenho olhado nessa pandemia, eu gosto muito do Google e da Amazon. São as duas que eu escolheria de single names. Aí, sobre a economia real, eu vou ficar distante. Curioso, né, Thiago? A valorização que a gente vê de algumas empresas do Brasil. Você pega uma boa empresa, eu posso estar enganado aqui no índice, mas algumas pagando um Google que paga 30 vezes PI. A empresa brasileira paga mais caro do que isso, né? Algumas empresas aqui de varejo. Então, a gente olha e... Então, a gente pensa e olha assim, eu gostaria de comprar aquela empresa, já que é uma empresa que está no mercado bom, tem uma dinâmica favorável, a gente não pode, mas olhando relativo, acho que tem empresas brasileiras muito boas, algumas caras, na comparação até com essas grandes empresas internacionais, mas por hora a gente só investe no índice. Mas quem sabe mais à frente. Tô
Estou vendo aqui, Google é uma empresa que a gente recomenda faz tempo e eu gosto também bastante. Ela está com cerca de 27 vezes o lucro do ano que vem. Só que dá para você fazer alguns ajustes, né? Porque ela tem uma posição de caixa relevante, deve gerar caixa até lá. Então esse caixa praticamente não dá lucro, né? Porque os juros estão zerados, né? 100 bilhões, 150 bilhões multiplicado por zero, eu aprendi na segunda série que dá zero, né? Então é mais ou menos esse o lucro financeiro que esse caixa dá para o Google. Então praticamente você pode tirar aí esse caixa do market cap, poderia, né? E jogaria esse múltiplo para baixo. E o Google tem uma outra coisa também, né? Eles gastam bilhões de dólares por ano com o que eles chamam de other bets, que basicamente são despesas que transitam pelo resultado do Google, mas que ainda não trazem nenhum resultado, né? Então é o carro autônomo, eles fazem essas brincadeiras deles lá. E que, em teoria, isso aí poderia sair expurgado do balanço, né, e não ia mudar nada no resultado atual da empresa. E o que jogaria ainda mais para baixo esse múltiplo. Então, o múltiplo, vamos dizer assim, só de... Quando você compra ações do Google, você está comprando quase que 3 coisas, né? Você está comprando o Google atual, né, que vem com Google, Gmail, Google Maps, YouTube. Você tem o caixa e você tem esses outros projetos aí. Então, na prática, a gente está pagando, sei lá, 20 vezes lucro só em Google, né? Que para um ativo dessa qualidade deve ser um dos mais baratos do mundo, né? Que tem esse growth e tal, e nem se compara com as empresas de alta qualidade do Brasil, né? Você pega ali uma Localiza, que é uma excelente empresa também, a gente gosta, chegou a recomendar aqui, tradando sei lá, 40 vezes o lucro do ano que vem, e a gente está falando de Google fazendo esse ajuste tradando metade, né? Assim, as empresas de alta qualidade dos Estados Unidos, essas grandes aí, estão sendo negociadas em múltiplos melhores que os nossos, por incrível que pareça. Não, é isso mesmo, a gente tem muito esse debate até nesse último balanço, né? A Google apareceu lá, sei lá, um troco, né? Lá 4 bilhões a mais de gasto com saúde do funcionário, né? Uma empresa de trilhões, em algum momento sai do balanço, né? A proteção dela hoje é mais um investimento. Assim, a gente acha que há muito valor nessas empresas, acho que vai continuar tendo uma dinâmica favorável, acho que uma coisa que a gente tem que ter em mente, e acho que se a gente pudesse ter um single name, seria um bom exemplo de carregar essa empresa na carteira, né? Acho que são bons ativos, sim, e aí ver como é que alguns ativos brasileiros estão caros frente a uns ativos globais aí que são inquestionáveis. A gente pode falar que nesse momento, vamos ver aqui, entrar no site, deixa eu ver aqui. Vamos lá, nesse momento, né, como é que está a eleição? O Biden já tem confirmado 238 delegados, o Trump 214, e a decisão aqui deve caminhar para Nevada, né? A gente está vendo... se ele ganhar Nevada, ganhar Wisconsin, confirmar, né, e ganhar Michigan, ele é eleito. O Biden, né? O Biden chegaria aos 270 votos, né, dos delegados. Aí o que está em xeque ainda, né? Nevada é um estado apertado, é verdade. Eu acho que a diferença vinha diminuindo. A questão dos votos pelo correio que estão chegando, né? Aí tem Carolina do Norte, tem Georgia, tem Pensilvânia, que também são algumas apostas aí dos democratas. A Pensilvânia tá bem, acho que o Trump está bem aqui. O estado que está realmente mais disputado é Nevada. Precisa fazer as contas aqui de trás para frente, mas vai ser uma eleição bem apertada. Uma coisa curiosa, né? Eu estava até vendo isso hoje. Tem uma candidata aqui chamada Jo Jorgensen, e ela está roubando mais ou menos 1% dos votos nos Estados Unidos, e ela é do Partido Libertário, né? Que aparentemente tem, vamos dizer assim, pautas mais alinhadas com o Partido Republicano, né? Talvez uma ala mais Tea Party do Partido Republicano. E aparentemente ela está atrapalhando bem, né? Você pega aqui Nevada, por exemplo, está
No momento que eu estou gravando aqui, o Joe Biden tem 49,2%, o Trump com 48,6%, e ela pegou um ponto. Pô, se esse um ponto fosse do Trump, o Trump estaria na frente, né? E isso está se repetindo em outros estados também. Então, essa é uma eleição curiosa aqui. Você tem um candidato que é praticamente inexpressivo, mas que está atrapalhando bastante. A mesma coisa acontece em outro estado relevante aqui, né? O Wisconsin, né? O Wisconsin tem aqui Biden 49,6%, Trump 48,9%, e ela está com 1,2% também. Se votasse no Trump, ele estaria melhor, né? E o Michigan parecido também, 49,7% Biden, 48,8% Trump, e ela tem 1,1%. Curioso, talvez aqui se ganhar o Joe Biden, o Trump pode botar a culpa nessa Jo Jorgensen. Acho que até uma preocupação que a gente tem que olhar aqui para o mercado acionário é realmente o questionamento, né? Esse imbróglio, até onde vai, até quando vai? Existem datas, né? O 8 de dezembro é uma data relevante, que os estados têm que confirmar o resultado da eleição. Existe um temor de subir a Suprema Corte, né? Vamos lembrar, o começo do mandato é dia 20 de janeiro. Mas a gente atribui hoje essa probabilidade baixa. Acho que o Trump vai tentar sim fazer barulho. Isso pode causar algum volatilidade aos mercados, mas acho que é uma eleição, como você falou, apertada em vários estados, né? Se você pegar o que eu vi mais cedo ali em Nevada, era um pouco mais de 8 mil pontos. Se a gente pegar o Wisconsin, a gente está falando aqui de 30 mil votos, 40 mil votos. Então é tudo muito apertado. Eu acho que aí há espaço para um questionamento. No entanto, é difícil a Suprema Corte enveredar por esse caminho aqui e mudar o resultado. Mas a gente tem que estar precavido aqui e olhar quais são os ruídos que o mercado pode estar sensível e levar a alguma realização, que isso pode fazer muita diferença para a gente. No momento que a gente está gravando, está levando o Joe Biden, né? Assim, pelo menos com as urnas apuradas nesse momento, já teve 2 ou 3 reviravoltas aqui nas últimas 24 horas, mas neste momento é o Joe Biden, inclusive nas casas de aposta, é o favorito. Isso pode mudar, obviamente, mas esse é o seu cenário base aí, Thiago? É o nosso cenário base, tá? A gente ancorou muito a nossa hipótese ali em 3 estados, tá, Thiago? Wisconsin, Michigan e Pensilvânia. Se o Biden vencesse nesses 3, ele possivelmente seria o vencedor. O que está mudando o cenário? Ele está perdendo a Pensilvânia, mas ele ganhou um estado diferente, que é o Arizona, que a gente não colocava no cenário base. E aí a disputa que a gente tinha falado que era possível, um cenário aqui de Senado democrata, né, isso não se confirmou, era muito equilibrado, a gente ainda vai ficar muito equilibrado, mas aí eu acho que é um equilíbrio de poder. Então, de um lado a gente vai ter os democratas querendo gastar mais, os republicanos mais conservadores, principalmente os do Senado, que são os que realmente controlam mais o caixa. Para a empresa, como eu falei, acho que as oportunidades aqui, olhando o 21, são favoráveis. A gente não deve ver nenhuma reversão da reforma tributária do Trump, que levaria ali a redução de lucros, né? Acho que isso seria fundamental para o mercado agora. Acho que não é isso, não é em 2021 que a gente vai discutir isso. Quiçá em 2022. Né? Falando um pouco de história, geralmente quando você tem um presidente republicano um presidente democrata com oposição nas casas, geralmente é bom, né? Eu vi esse estudo, aliás, até melhor do que quando tem unanimidade nos dois lados. Não sei se você tinha uma tabela do Buffett, eu trouxe um trabalho exatamente sobre isso, não foi se você viu, mas se você pegar de 80, assim, pode estender até 45, acho que é o trabalho original, mas pegar de 80 para cá, o melhor desempenho dos democratas é quando eles não têm a unanimidade, tem uma casa dividida. É um crescimento ligeiramente maior do que quando tem a unificação de todos os poderes ali. Tem um pouco de sorte aí, tem um pouco também de ciclo, né? Pouca amostra, né? São pouquíssimas amostras, mas só para mostrar aqui um dado interessante para quem está nos acompanhando. Historicamente, essa divisão de poderes, ela pelo menos até hoje foi boa, positiva para a Bolsa, né? Hoje acho que temos aqui um cenário um pouco diferente, que é esses múltiplos altos, né? Que as empresas americanas estão sendo negociadas, são múltiplos dos mais altos da história. Talvez isso atrapalhe um pouco os próximos presidentes, vamos ver.
É isso mesmo. Acompanhar aqui as próximas, possivelmente amanhã, a gente deve ter resultado só, não deve ser hoje, e ver como é que... Hoje a primeira reação do mercado foi sensacional, né? Está sendo. Vamos ver até onde vai essa onda. Mas você colocou um ponto ótimo aí, né? Os múltiplos estão esticados. A perspectiva de crescimento vai melhorar muito para justificar isso? Acho que é a pergunta para um segundo momento aqui. Teve uma pessoa que tweetou aqui: a lição das eleições é que você deveria comprar ações de tecnologia, porque as ações da Nasdaq hoje estão bem fortes, né? Até a hora que eu vi estava 4%, mas é curioso, né? Há 2 semanas existiu um certo temor de um aumento e parte da plataforma democrata, não mais recente, um tempo atrás, se você pegar até antes das primárias democratas, qual era a discussão? Era a discussão de dividir as grandes empresas de tecnologia. Estou falando de dividir o Google, dividir a Amazon, aumentar imposto sobre essas empresas. Exato, que ainda está pleiteando uma vaga ali como secretário de Tesouro. Então, você imagina, acho que tem muita coisa ainda. Mas esse era o temor antes. Mas o mercado foi mudando, obviamente o discurso mudou, e o mercado também foi se adaptando aí. Na semana passada, nas últimas semanas, existiu um temor de Nasdaq, mas de sexta teve uma grande realização, mas segunda, terça e quarta, acho que o momento é sensacional. E outra coisa também, é fácil encontrar... O pessoal, depois que é eleito, né, dizem que o poder é como o violino, você toma com a esquerda e toca com a direita, né? O pessoal, às vezes, se elege sobre uma plataforma mais populista e depois que chega no poder, vê que as coisas não são tão fáceis assim, né? Que para você fatiar o Google, você vai ter que fazer 1000 legislações, vai ter que concorrer, vai ter que disputar ali batalhas duras com todo o lobby do Google, né? Que é uma das empresas que mais gasta com lobby. Então, é complicado, as coisas... Depois que você está eleito também, acho que você perde um pouco da motivação, né? Pô, vamos arranjar essa briga aqui, já estou no poder quentinho aqui. E tem uma coisa, né? Acho que o que a gente viu também essas empresas performaram muito bem no segundo e terceiro trimestre, né? Acho que o americano olhou diante da dificuldade, mesmo assim eles performaram bem. Então, começando a valorizar aquilo como um novo sonho americano, né? Obviamente, ao longo da história, na década de 30, a gente viu senadores que depois tornaram presidentes ali perseguindo as empresas de petróleo do grupo Rockefeller. A gente viu isso, mas acho que o momento hoje é diferente. A gente vê que, uma vez chegando lá, as pessoas mudam, mas há um reconhecimento do que essas empresas fizeram durante a pandemia, de continuar se movendo, investindo e empregando. Vê o número de funcionários que o Google tem hoje, né? A Amazon tem hoje. Então, assim, é uma coisa impressionante. Então, acho que perdeu um pouco esse ímpeto, pelo menos agora. Lá na frente, para o ano fiscal 2022, a gente vai discutir, mas o por hora aqui, acho isso pouco provável, que importa para a gente. Google, Apple, Facebook. Quer saber como crescer com essas empresas? E-book Investindo no Exterior. Link na descrição deste podcast. Assim terminamos esta edição relâmpago do Invista com o Thiago, em que abordamos as perspectivas a partir da eleição dos Estados Unidos, que está em um momento de apuração neste momento. Gostaria de agradecer o Thiago Pereira, que não é um nadador, é o economista-chefe da Macro Capital. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Obrigado, Thiago. Foi um excelente bate-papo. Espero ter contribuído aí para o debate sobre os investimentos. Foi um prazer ter participado. Conte sempre conosco. Thiago Reis termina este podcast, mas não se esqueça, curta esse episódio se você não estiver no Spotify. Se você estiver no Apple, tem 5 estrelas mais um depoimento. Mande pra gente, que ajuda bastante o nosso trabalho, né, Thiago? É isso aí, pessoal. Muito bom mais um podcast com vocês. Toda quarta nós estamos aqui. Agradecer a presença do Thiago Pereira, agradecer também a presença do Lucas. E a gente se vê na quarta-feira que vem em mais um Invista com o Thiago. A gente se vê lá.